Olá a todos e todas. Hoje nós vamos discutir um pouco sobre a relação entre a ética e as teorias do que acontece com as pessoas após a vida. Em cada religiosidade diferente, nós vamos tratar de uma forma de pós-vida, de vida após a morte, diferente também. E essa expectativa do que vai acontecer após a morte altera, inclusive, na forma como nós nos relacionamos com o mundo, ou como nós agimos de acordo com a ética. A primeira forma que a gente vai observar é a teoria da reencarnação, que está associada a uma noção de karma, de que aquilo que eu faço em uma vida permanece comigo numa próxima vida. Como aqueles que estão associados a essa teoria da reencarnação acreditam em mais de uma vida da alma, a alma volta a ter outras vidas, ela traz também da vida anterior alguns elementos. E aqueles que agiram mal durante a vida anterior trazem as coisas ruins para si próprios. Por isso, essa imagem em que o sujeito joga a flecha e a flecha acaba voltando para ele mesmo. Aquilo que você faz traz de volta para você prejuízos, se não nessa vida, também em outras. Fazem parte da teoria da reencarnação, das religiões que acreditam na reencarnação, o hinduísmo, assim como o espiritismo kardecista também, os espiritismos de origem africana. Várias religiões compartilham dessa ideia de que a alma não tem uma única vida, e porque não tem uma única vida, você deve tentar ser o melhor possível a cada vida. Porque aquilo que você faz de ruim nesta vida agora, você vai trazer de ruim para você numa próxima vida. E há também uma associação muito direta entre as reencarnações e uma evolução. Quanto o espírito vai reencarnando, ele vai também se melhorando. Se ele não se melhorar, ele continua preso a situações que são ruins para o próprio espírito. Então, era necessário fazer o bem, fazer o que é certo, agir eticamente, até para que você possa ter uma condição melhor numa próxima vida, ou, em algumas religiões, cessar o ciclo de reencarnações. A ideia do hinduísmo, por exemplo, é que você saiu de Deus, Deus Brahma, e deve voltar para esse Deus. Mas só pode voltar para esse Deus depois de expurgar os seus pecados, de pagar pelo seu karma. Essa teoria é diferente da teoria daqueles que acreditam em uma ressurreição, ou seja, que a alma, após essa vida, ganha uma nova vida. Os egípcios, por exemplo, eram tipicamente associados à ressurreição. Por isso que embalsamavam o corpo, faziam todo aquele processo de mumificação, porque acreditavam que, inclusive, precisariam usar o mesmo corpo numa próxima vida. A próxima vida não era uma reencarnação, mas aí sim uma vida eterna. Para os egípcios, tinha um problema em você fazer o mal nessa vida, porque na hora que você era julgado, se o seu coração pesasse mais do que a pena da verdade, você era dado para um animal monstruoso, um crocodilo monstruoso, comer a sua alma, para que você não tivesse essa nova vida. E se você tivesse feito coisas certas ao longo da vida, na ressurreição, você teria uma nova vida. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo seguem também esta teoria de uma ressurreição. Para o cristianismo,
por exemplo, a ressurreição de Jesus é a grande marca de que todos nós, cristãos, aqueles que acreditam em Cristo, também ressuscitaremos, também voltaremos em uma nova vida. Não para este mesmo mundo, mas uma vida gloriosa, uma vida melhor do que esta. Dessa mesma forma, também nós podemos dizer que existe a possibilidade, se você não foi uma boa pessoa no mundo, de ir para o inferno. E aí a sua nova vida não vai ser uma vida das mais agradáveis. De um lado, então, nós tínhamos uma teoria da reencarnação. As almas estão constantemente voltando e aprendendo a cada vez que voltam. Do outro lado, com essas outras religiões, nós temos aqueles que acreditam na ressurreição. E aí é preciso fazer o certo de uma vez só. Porque só existe uma possibilidade. Se você fizer algo errado nessa vida, a sua punição será constante. O purgatório é um intermediário, uma possibilidade de você pagar por alguns dos seus pecados e posteriormente conseguir entrar no paraíso, no céu. Mas o mais normal são essas duas grandes possibilidades. Aqueles que fazem o que é certo vão ter uma vida gloriosa após a morte, aqueles que fazem o que é errado terão problemas após a morte. Na teoria da ressurreição, então, você não tem uma outra chance. E porque não tem uma outra chance, deve fazer o que é certo aqui neste mundo. Mas para aqueles que não acreditam ou que não têm certeza, como os agnósticos, se existe ou não existe um outro mundo, um mundo após este, seja um mundo em que você vai reencarnar, seja um mundo em que você vai ressuscitar, é necessário pensar a ética de uma outra forma. E aí nós estamos usando a figura do Immanuel Kant, um filósofo alemão que pensa a partir desse imperativo categórico um jeito de resolver o problema. Você não deve fazer o que é certo pensando se vai para o paraíso após a morte, ou pensando que você vai levar um karma com você para uma próxima vida. Você deve fazer o que é certo porque isso é o certo. E ponto final. O Kant não deixa espaço para discussão. Para ele, só existe essa opção: fazer o que é certo sempre, porque isto é um imperativo. O imperativo para ele é descrito de uma forma bastante simples. Segundo ele, você deve agir de forma que a máxima da sua ação, o jeito com que você age, seja visto como lei universal, ou seja, valha para todo mundo, em todo lugar, em todo tempo. Então você não pode agir errado, porque se você agir errado, você está dizendo que todas as pessoas poderão agir errado. Não só com você, não só num sentido de que é recíproco. Você faz com o outro e isso que você faz com o outro volta para você. Mas porque isto teria valor universal, ou seja, teria valor para todas as pessoas em todo tempo, em todo lugar. Significa dizer que se você fala uma mentira, por mais que seja uma mentira gentil, uma mentira simpática, como eu gostei muito da sua roupa, ficou muito bem em você, sendo que você não gostou de verdade, você estaria dizendo que todas as pessoas podem mentir o tempo inteiro, por qualquer motivo. Você disse isso para ser simpático. O outro pode dizer que está falando uma mentira para não ter um prejuízo para ele mesmo. Então eu vou falar que eu gostei de uma coisa só porque se eu não disser que eu gostei, o outro vai ficar bravo comigo, ou, por exemplo, o professor vai tirar nota de mim, ou a minha mãe vai zangar comigo e vai tirar minha mesada, ou sei lá o quê. Então, para evitar uma coisa para mim, eu falo uma mentira. O Kant vai dizer: se nós fizermos isso,
nós estamos abrindo a possibilidade para que todas as pessoas mintam. Então, não é possível ter mentira nenhuma. E aí ele é completamente intolerante com qualquer ação que seja errada. Você sempre tem que fazer o que é certo, porque é somente fazendo o que é certo que a sociedade vai funcionar, que a sociedade vai buscar as formas mais certas de fazer. Então nós temos uma ética associada à reencarnação, em que você tenta fazer o que é certo para não trazer um karma ruim para uma outra vida, uma ética associada à ressurreição, em que você tenta fazer o que é certo para ter uma boa vida eterna, e uma ética associada a um imperativo categórico quando você não crê nem na reencarnação, nem na ressurreição, ou você não tem certeza se existe uma reencarnação ou uma ressurreição. E aí, esta ética do imperativo categórico diz: eu preciso fazer o que é certo, porque se eu não fizer o que é certo, a sociedade não funciona. Muito bem. Então, por hoje é isso. Um grande abraço a todos e todas e até a nossa próxima.